vamos para o tema de hoje. Nós temos aí, correndo sua carreira com perseverança. Isso é bom para os jogadores, né? Falar sobre correr a carreira. Então, repitam comigo, correndo a carreira com perseverança. Então, do que é que trata esse tema de hoje? Trata sobre você entender que Deus tem um propósito para você aqui nesta terra. Esse propósito que Deus tem para você aqui nesta terra é chamado de carreira. E Deus tem uma carreira para cada um de nós. A minha não é a sua. Em algumas coisas, a minha carreira pode até parecer com a sua. Algumas coisas na vida de Felipe pode até parecer com a vida de Henrique, mas cada um tem a sua própria carreira. O casal, mesmo o casal que é tão unido, que é tão grudado, que é tão íntimo assim, aquele casal bem unido, mesmo o casal, cada um tem individualmente a sua carreira para responder perante quem? Perante Deus. Agora, para os garotos como Gabriel, que está aí, para essa turminha mais nova, esses meninos mais jovens, a Thaís, a nossa nova convertida, e Melk, Riquelme, para essa turminha assim tão nova, você não é mais não, Sara, você já passou já, tá? É Radassa, né? Então, você é pequeno, não é nova não, viu? Então, para essa galerinha assim, bem mais jovem, quanto mais cedo vocês descobrirem a carreira de vocês, é o quê? Melhor. Amém? Então, você não pode pensar assim, então essa pregação de hoje, eu vou ficar boiando. Não, se você entende a sua carreira e começa a correr bem cedo, quanto antes é o quê? É melhor para você, você já vai sair na frente. Não vai deixar fazer igual a Eliane, que se converteu com 500 anos. Você vai se converter, já se converteu mais cedo, já descobriu mais cedo. Amém? Então, quanto mais cedo você descobre a sua carreira e corre a sua carreira com perseverança, é melhor. Sim ou não? Sim. Vamos então abrir Hebreus capítulo 12, comigo, versículo 1, 2 e 3. Quem já encontrou, diga amém. Não, você não encontrou, não é possível. Eu estava lá antes, né? Tá bom. Hebreus, primeiro livro de Hebreus. Amém? Primeiro e único, né? Hebreus, capítulo 12. Prestem bem atenção. Diz bem assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão, de que, irmãos? De testemunhas. Livremo-nos de todo peso que nos torna o quê? Vagarosos, e do pecado que nos atrapalha. E corramos o que, amados? Com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Agora eu vou correr como? Destrambelhado? Não, vai fazer como? Mantenhamos o olhar firmemente em quem? Em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Irmãos, que versículos poderosos. Primeiro ele diz assim, para olharmos para estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aqui o autor está se referindo a quê? A quem aqui? O que é essa nuvem? Essa nuvem de fumaça aqui? Não. Essa nuvem de testemunhas aqui são esses heróis e heroínas da fé que estão relacionados no capítulo anterior, que é o capítulo 11, chamado A Galeria da Fé. E ele diz bem assim, nós estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas. E ele diz, livremos-nos do peso e do pecado que nos torna o quê? Vagarosos, e do pecado que nos atrapalha. Olhem para cá.
Quando você olha e vai ler essa galeria de Hebreus capítulo 11, se você não conhece, seria bom você ler em casa, mas quando você olha para essa galeria de Hebreus 11, aqui nós encontramos pessoas que de fato correram a sua carreira, mas nem todos correram bem. Nem todos completaram a carreira bem. Alguns aqui encerraram a carreira mais cedo. Outros terminaram com honra e muita glória. Inclusive, o último que ele aponta aqui, que é quem? Que é Jesus. Então, se você ler o capítulo 11, você vai entender bem alguns detalhes. Por exemplo, Moisés, ele completou a carreira, terminou com honra, mas no percurso ele falhou e não chegou na totalidade daquilo que Deus havia posto diante de quem? Diante dele. Sim ou não? Sim. Por que Moisés não chegou? Por que ele não chegou? Porque o que Deus propôs para Moisés foi o quê? A carreira era sair do Egito, passar pelo deserto e levar o povo para a terra prometida. Se as pessoas não entrassem, mas ele estava posto diante dele a missão de entrar. Então Moisés ele foi até certo ponto, mas ele não entrou. Por que não entrou? Por causa de detalhes. Que ele levou ele à desobediência e ele então não entrou. Aqui também mostra Sansão, que fez muitas coisas grandes, mas morreu prematuramente e não alcançou o propósito de Deus para a vida dele. Se vocês olharem para a vida de Sansão, foi um homem que, quando usou do poder de Deus que estava sobre ele, dando uma força sobrenatural, foi muito mais para se livrar de um problema do que propriamente alcançando o seu propósito, que era libertar o povo das mãos dos midianitas. Então, ele vai falando aqui sobre essa corrida com perseverança, e ele diz, agora nós devemos olhar para Jesus, ter um olhar firme para Jesus, porque não é só você correr a carreira, mas é correr olhando para quem? Para Jesus. Amém? Então, quando nós entendemos que nós temos uma carreira, nós devemos fazer dela o nosso propósito maior de vida. Repitam comigo. A minha carreira deve ser o meu principal propósito de vida. Amém? Se não for assim, se a sua carreira, o que Deus já propôs para você, diante de você, não for a sua principal missão de vida, aonde você estiver, você sempre vai ter um sentimento de insatisfação e de desconforto. Porque você sabe que você não está no lugar certo. Ou está no lugar certo, mas não está vivendo plenamente tudo o que Deus tinha para você naquele lugar, naquele tempo, naquela hora certa. E se você está fora dessa rota, se você não entende a carreira que Deus tem para você, e você não sente um desconforto, e você até mesmo não sente essa insatisfação, é porque você está perdido ou perdida. Porque pelo menos para você sentir isso, meu Deus, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro, quando eu morava em Natal, enviado pelo pastor Gerald Foster americano, para servir no ministério. E lá eu estava dando aulas nas escolas no Rio de Janeiro, carioca. Eu estava dando aula lá em Caxias, em 2 bairros diferentes de Caxias e em Niterói. Servindo, dando aula à tarde e à noite, de segunda a sexta, num curso bíblico. E isso, para mim, eu estava fazendo a obra de Deus, sim ou não? Sim. Mas eu não estava feliz. Por quê? Porque eu não estava pastoreando. E o meu chamado principal é o pastoreio. E por não estar pastoreando, eu estava insatisfeito. E a minha insatisfação não era com questão de salário ou alguma outra coisa. A insatisfação era porque eu não estava realizando aquilo que Deus havia me chamado para realizar, embora eu estivesse fazendo tudo e dando o meu melhor sempre naquela estação.
Agora, quando você está fora desse ponto, que você sabe que é o que Deus tem para você, e você não sente um desconforto, não sente aquela coisa ali inquietando, é porque mostra que você está perdido para lá de Bagdá, como a gente diz lá em Feira Nova. Está para lá de Bagdá, está bem perdidão mesmo isso aí. Então, nós precisamos rever. E o propósito dessa palavra de hoje é ajudar você a se encontrar. Todos podem dizer amém? É ajudar você a se encontrar, é fazer com que você, então, entenda que você tem uma carreira, e essa carreira que Deus propõe para você não quer dizer que você tem que abrir mão das outras coisas que você faz. Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que essas coisas que você faz, elas têm que estar debaixo ou encaixada com o seu propósito de vida. De repente, o propósito de Deus para você é brilhar no mundo do futebol e alcançar pessoas nesse meio. Está entendendo? Que a pessoa pensa assim, que o propósito de Deus é só ser um missionário, é ser um pastor, é ser alguém do louvor, da música. Não. Em várias esferas da sociedade, você pode estar vivendo o propósito de Deus na sua vida. E aonde você está, você entende que aquilo está se encaixando com um propósito. Agora, quando você faz alguma outra coisa e isso toma a primazia na sua vida, isso está errado. Porque o correto é, eu vou viver a minha carreira, eu vou correr a minha carreira, eu vou viver o plano de Deus para a minha vida, e as demais coisas são secundárias. Essas coisas, elas podem mudar, o que não pode mudar é o propósito da minha vida. Essas outras coisas eu posso fazer aqui, eu posso fazer em outra cidade, eu posso fazer em outro lugar, eu posso fazer sim. O que eu não posso perder é o centro daquilo que Deus quer na minha vida. Então, quando o Senhor falou comigo no Rio, para que eu abrisse a igreja e voltasse a pastorear, eu orei no Rio, em vários lugares, e o Senhor falou comigo e disse, não, volta para Caju. E eu falei, Senhor, voltar para Caju. Ele falou, volta para Caju. Eu falei, Sandra, voltar para Caju. Ah, não, Jair, eu não quero voltar para Caju. Eu falei, mas o Senhor está nos mandando voltar para Aracaju. Então, nós viemos para Aracaju, e aqui nós fizemos trabalhos seculares, mas todos secundários, porque a visão maior sempre foi o plano e o propósito de Deus. Você consegue entender isso em sua vida? Se você entender isso, isso vai lhe ajudar bastante a você saber lidar com as dificuldades e tudo mais que surge na caminhada. Então, ao final dessa palavra hoje, o meu propósito é você reavaliar o seu coração e, se for o caso, recalcular a rota. Dizer, rapaz, eu realmente estava andando sem direção. E essa palavra de hoje me ajudou a encontrar a direção de Deus para a minha vida. Quantos querem viver assim? Dito essa introdução, vamos para o primeiro ponto. Toda corrida exige preparação e tempo para se qualificar. Sim ou não? Sim. Nas modalidades do esporte é assim, é ou não é assim? Vocês, jogadores, não é assim? Tem que fazer o quê? Tem que se preparar bastante e se qualificar cada vez mais. E de acordo com aquilo que Deus tem para você, como os garotos, essa turma que estava fazendo o núcleo, aqui com o pastor Kelmer, vocês estavam passando por uma estação de quê? De preparação. Mas parou por aí? Não, vai procurar fazer o que agora? Cada vez mais se qualificar melhor. Por quê? Porque quanto mais qualificado o atleta se torna, ele fica mais apto para desenvolver a sua função. Não é assim? Os jogadores aqui sabem disso. O profissional tem 30 jogadores. Vocês têm quantos da base? O grupo de vocês, quem sabe? É quase 30. Só entra em campo quantos? 11.
E os 11 que devem entrar em campo, quais são? Os mais qualificados. Todos recebem a mesma preparação, não é assim? Mas os mais qualificados devem ser assim. Às vezes não acontece assim, por questões de preferência, uma outra coisa e outra que acontece, não é? Mas é para ser sempre o mais qualificado. Então, quanto mais qualificada a pessoa se torna, mais apta ela fica para correr a sua carreira. Irmãos, isso é na vida ministerial. Quando eu descobri o meu chamado para o pastoreio, eu desejei fazer na época o curso que não era o Rema, era o Verbo da Vida. E quando eu fui falar com o meu pastor, ele disse assim, não precisa não. Para quê? Não. A Bíblia diz assim, abre a boca e eu tá aí encherei. Eu disse, não, eu quero fazer, eu quero aprender. Não precisa não. Eu falei, precisa, eu quero estudar, eu quero conhecer a palavra. Eu não quero ser um pastor meia boca, não. Eu quero ser um pastor que conhece a palavra, que estuda a palavra. E eu ali, então, decidi fazer o curso. Na época eu era solteiro. Recebia da igreja uma oferta, porque eu trabalhava já servindo na igreja. E quando eu me propus fazer o curso, o abençoado do pastor cortou a minha oferta. Ele disse, ou o curso, ou a ajuda que a gente lhe dá. Isso faz parte do segundo ponto, daqui a pouco. É a prova da sua convicção. E eu disse, eu vou fazer o curso, pastor, porque eu preciso. E eu estudei por 2 anos no Rema. Fui embora para Natal, eu estudei mais 2 anos em Natal com a pastora Sandra. Em Aracaju, ano passado, eu, o pastor Kevin e o pastor Heleno, fizemos a escola de ministro, mais um ano, já estou graduado já estou fazendo doutorado já. Desde 98, leio a Bíblia todos os anos, pelo menos um ano, inclusive terminei de ler esse ano a minha Bíblia ontem, de janeiro. Muitos colocaram no alvo do projeto de vida, né? Ler a Bíblia toda. Como é que está a sua leitura? É desejo ler, mas começou a ler? Terminei ontem. E ainda porque eu tive ainda alguns dias fazendo algumas coisas que eu já percebi que se eu fosse ler assim, como eu leio mesmo, na pegada, dá para terminar em maio, não em julho. Mas está bom que terminei em julho, até dezembro agora, eu vou estudar o Novo Testamento livremente. Vou ficar também assim, não, eu já li, não preciso mais ler mais não. Não. E por que o senhor lê tanto, pastor? Por quê, irmãos? Por quê? Diga qualificação. Buscando conhecimento e revelação. Ou vocês querem um pastor aqui que diga, irmãos, eu estava lendo a Bíblia ontem em Macabeus. Abra aí o livro de Judite. Vocês querem isso? Né? Não. Nós temos que ter segurança na palavra. Então, quanto mais qualificado você se tornar, você vai conseguir ir mais longe. Agora, ser preparado e qualificado é tudo? Não. Existe o quê? Em toda competição existe o quê? As regras e as normas. Para que você tenha uma corrida de sucesso. Porque o importante não é só correr, é você correr, mas correr e chegar até o fim. Mas não é só chegar até o fim, é chegar bem. Vocês sabiam que tem pessoas que até vão até o final, mas depois são desclassificadas? Vocês sabiam que tem pessoas que perdem medalha, que perdem campeonato, que perdem competição, que competem, que faz tudo, mas às vezes burla as regras ou queima etapas, e ela está pensando que está correndo, que está subindo, que está voando, mas depois faz o quê? Tem a queda. Diga comigo, preparação, qualificação, diga, e normas, regras. Amados, se você quer se preparar para a sua vida, para a sua corrida, você precisa ser um homem, ser uma mulher que realmente tem propósito para aquilo que você quer chegar. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9. Eu estou pegando, assim, o pico das Olimpíadas, né, que estamos agora participando, com esse mundo maluco, esse mundo
que a gente está antecipando o feriado de Carnaval de 2022, está antecipando o Natal de 2021 e está com a Olimpíada de 2020. Né? Então, a gente está assim, meio perdido no tempo, não é? Fazendo coisa de 2020, antecipando coisa de 2022, mas vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, vamos para o versículo 24 em diante. Olha o que Paulo aqui diz sobre essa questão de você correr a sua carreira, mas não correr de qualquer jeito. Ele diz bem assim: vocês não sabem que numa corrida todos fazem o quê? Competem, mas apenas um ganha o quê? O prêmio, ou o melhor prêmio, não é assim? Ou o melhor prêmio. Portanto, corram para o que, amados? Para vencer. Agora, vencer como? É o que ele diz no 25. O atleta precisa ser o quê? Disciplinado sobre todos os aspectos. Olha aí. Ele se esforça para ganhar um prêmio o quê? Perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio o quê, amados? Eterno. Diga, ô glória. Um prêmio eterno. Por isso, eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja o quê? Desqualificado. Ou seja, ele diz, do que é que vai adiantar eu correr tanto a carreira e no final ser o quê? Desqualificado. É assim no mundo de vocês? Jogadores, não é assim? É assim. Então, irmãos, mas Paulo está usando aqui um exemplo das competições que nós estamos aplicando para a vida espiritual, como Paulo faz a aplicação, mostrando que os atletas buscam uma coroa ou uma medalha, algo perecível, mas nós o fazemos buscando algo maior, que é algo eterno. Amém? Então, nós devemos ter esse olhar da eternidade sempre dirigindo o nosso coração. O foco do nosso coração sempre deve ser movido pela eternidade. É o que eu estou fazendo. A falta de preparação tem feito com que muitas pessoas se percam dentro do próprio plano de Deus. Porque você saber do plano é uma coisa, mas se preparar é outra, para cumprir com o plano. Eu conheço pessoas que falam, mas eu sei o plano de Deus, sou chamado para pregar, sou chamado para fazer isso, sou chamado para aquilo, sou chamado para isso, mas as pessoas não se preparam. Elas querem fazer as coisas de qualquer modo. E de qualquer modo não vai funcionar, irmãos. Sim ou não? Sim, não vai funcionar. Então, outra coisa também é que você não pode tentar correr a carreira de outra pessoa. Sabe que cada atleta nada na sua raia. No atletismo, cada um corre na sua raia. No jogo de futebol, cada um tem a sua posição, não é assim? É todo mundo goleiro? Todo mundo atacante? Não, cada um tem o seu lugar e a sua qualificação e o seu lugar de importância. Então, a mesma coisa na vida espiritual, você não pode tentar correr a carreira de outra pessoa, você pode admirar a outra pessoa. Ela pode inspirar você, mas tentar correr a carreira de outra pessoa é igual você calçar os pés, calçar os seus pés com um sapato maior ou menor do que o que você suporta. Vai lhe causar o quê? Desconforto. Se você calça o número 38 e bota um 43, você vai caminhar com deficiência. Se você calça 40 e bota um 37, meu Deus, vai sentir muita dor, não é assim? A mesma coisa na vida, na nossa corrida com Deus. Nós precisamos seguir a nossa carreira, mas a nossa, não de outra pessoa. Você pode até servir, você pode até fazer algo por alguém, mas não tentar correr a carreira daquela outra pessoa. Admirar sim, respeitar sim. Meu Deus, eu respeito a unção do pastor Kelmer. O pastor Kelmer toca ungido, ele ministra com a unção. Eu queria tanto a unção do pastor Kelmer. Eu queria tanto tocar o teclado assim. E se você não for chamado? Você pode admirar,
mas não tentar correr a carreira dele, porque cada um Deus concede uma graça. Amém, queridos? Ou seja, e Paulo diz aqui, olha, você precisa lutar conforme as normas. Faça as coisas certas, ainda que seja o caminho mais longo e mais dolorido. Mas faça as coisas certas. Eu sempre digo isso aqui. A pessoa, quando ela se converte, quando aceita Jesus, ela chega para o Evangelho, chega para Jesus, chega na igreja, com a vida errada, totalmente errada, mais ou menos errada, com áreas para serem restauradas, mas uma vez que a pessoa abraça o Evangelho, essa pessoa deve agora buscar, agora adequar a sua vida à palavra de quem? A palavra de Deus. E muitas vezes seguir a palavra vai custar caro, sim ou não? Sim, vai custar caro. Muitas vezes você andar na palavra, fazer o correto, ser uma pessoa íntegra, dizer o correto, falar a verdade, vai custar caro. Mas é melhor você pagar o preço da verdade do que colher a dor da mentira. Mas tem pessoas que mentem com a maior naturalidade. É como se a mentira já fosse algo assim, normal. Às vezes para contar vantagem, para se apresentar mais do que os outros, aí fala que fez uma coisa grande, comprou algo assim, que fez assim. Às vezes para esconder, não fala a verdade. E isso tem um peso na eternidade, irmãos. Tudo isso tem um peso. Diga comigo, o Evangelho, diga, é de graça. Mas para seguir a Jesus, custará tudo. Não adianta você atravessar a linha de chegada e no final ser reprovado por Deus. Não adianta você ter uma vida assim, que você está pensando que está abafando, que está fazendo muito, e no final ser reprovado por quem? Por Deus. Nós devemos manter a nossa consciência intacta diante de quem? De Deus, fazendo sempre a coisa certa. E às vezes as pessoas pensam assim que elas vão fazer com tudo, vão sair correndo, eu quero a bandeirada, eu quero ganhar de qualquer jeito, eu quero ganhar, e até ganha, até celebra, mas depois vem o quê? O preço. Como aquela casa que é edificada sobre o quê? A areia, até constrói, até bonita, mas não resiste muito tempo, porque não tem estrutura. Eu quero mostrar para vocês hoje um atleta que sofreu por realmente não fazer a coisa certa, mas aparentemente estava tudo certo. Vamos ver. Esse atleta, Ben Johnson, norte-canadense, do Canadá, correndo nessa Olimpíada em Los Angeles, ele desafiou um grande competidor chamado Carl Lewis, que era o cara da época, mas ele determinou a vencer Carl Lewis. E quando foi nessa corrida, ele venceu Carl Lewis. E disparou de uma maneira assim impressionante. Isso foi em 86. Tem 35 anos essa Olimpíada. Era para a Eliane saber, viu, Eliane? De cor, inclusive. 35 anos. Mas sabe o que é que ele se tornou símbolo, sabe de quê? Do doping. Ele ganhou a medalha, foi muito aplaudido, deu entrevistas, foi o cara, 48 horas só falava em Ben Johnson, como aquele cara que ganhou, que venceu o Carl Lewis, aquele cara que disparou, que bateu o recorde, mas depois, quando fizeram o antidoping, ele foi pego. E daí mudou, na história das Olimpíadas, o procedimento
E o rigor quanto à questão do doping, ele é o símbolo dessa questão de fracasso por causa do doping. Depois ele perdeu a medalha, e a medalha foi entregue para quem? Para Cauliso, que chegou em segundo lugar. O que é que adianta você ter o sabor de alguns dias? O que é que adianta você fazer a coisa errada pensando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo? O que é que adianta você construir a sua casinha sobre a areia, está prosperando, está dando certo, não é fiel a Deus, não está nem aí? O que é que adianta? Você está pensando que essas coisas terrenas valem mais do que o que Deus tem para você na eternidade? No final, eu espero que quando a gente fizer uma avaliação final, você reveja. Eu avalie também o meu coração. Porque, irmãos, a vergonha do fracasso nem se compara com o brilho dos 2 dias de glória. Sabe, quando eu estava sendo evangelizado, antes de tomar minha decisão por Jesus, já contei aqui que eu tive 8 sonhos com o Senhor me chamando. Eu já estava indo para a igreja, mas o último sonho que me marcou foi que eu estava no sonho lá em Feira Nova, e quando foi lá perto de meio-dia para de manhã, o céu baixou, eu via Jesus, não via o rosto dele, mas sabia que era ele, que estava descendo nas nuvens, abria como se fosse uma porta, e as pessoas iam entrando pela porta. E quando eu ia entrando pela porta, um anjo colocava uma mão no meu peito e dizia bem assim: você ainda não é um dos meus. E eu voltava e chorava, acordei em aflição. Eu não sou um discípulo ainda, eu não sou de Jesus ainda, eu não sou. E aquilo começou a perturbar, a mexer comigo. Porque, irmãos, é muito fácil e até conveniente hoje dizer: eu sou crente. Eu sou crente, eu vou para a igreja. Mas eu quero dizer para você que aquilo que a gente faz de errado, a vida errada que a gente leva, pensando que esconde das pessoas, de Deus ninguém esconde, irmãos. Sabe? Não só pela questão de esconder a coisa errada, mas principalmente de você não estar fazendo aquilo que Deus propôs para você, como Hebreus 12 disse, Ele propôs uma corrida para você. Deus tem um projeto, tem um plano para a sua vida. Mas até quando você vai ficar indagando? Mas será? Porque eu gosto disso, eu estou aproveitando a vida. Eu preguei para os jovens sexta-feira lá, falei Eclesiastes capítulo 12, 1. O que é que adianta você aproveitar a vida, aproveitar, e depois não ter mais prazer em nada? Então ele, jovem, lembre do teu Criador na tua mocidade, antes que cheguem os dias nos quais você não vai ter mais nenhum prazer. E no capítulo 11 de Eclesiastes, ele diz bem assim: você quer curtir a vida, curta, mas saiba de uma coisa, no final, Deus vai lhe pedir conta de tudo. Quer dizer com isso que Deus não quer a minha felicidade? Quer. O plano que Deus tem para mim e para você é um plano feliz. Você vai ser mais feliz do que fazendo qualquer uma outra coisa. Porque Deus quer tornar o homem e a mulher feliz. Como ele testemunhou aqui a felicidade, como Fábio testemunhou aqui o poder de Deus operando na vida dela. Mas nós temos que entender uma coisa: nós temos uma carreira. Eu estou aqui nesta terra porque Deus tem um propósito para a minha vida. E eu preciso zelar por isso, eu preciso entender isso. Se até hoje você não entendeu, se você andou distante dos caminhos, da palavra, mas Deus trouxe você aqui hoje para abrir os seus olhos e dizer para você: o plano que eu tenho para você é maior do que você imagina. É maior. Segunda coisa, além de se preparar bem e ser bem qualificado, também é necessário manter-se no foco. E Hebreus 2 diz: nós temos que olhar para quem, irmãos? Para Jesus. Diga: Jesus é a minha referência
absoluta. Homens não são. Homens líderes devem ser o quê? Modelo. Mas absoluta é só quem? Jesus. Por isso que Hebreus 12 diz assim, considere a galeria do capítulo 11, mas ele diz assim, mas ponha os olhos em quem? Em Jesus. Considere aquela galeria do capítulo 11, porque muitos fizeram coisas grandes pela fé, mas não alcançaram plenamente tudo o que eles deveriam alcançar. Mas Jesus, ele fez tudo correto, ele alcançou o ápice, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele passou pelo que ele passou, porque no final ele via a alegria. Na trajetória foi dolorido, na trajetória teve sacrifício para ele, teve dores, ele teve que pagar um alto preço, mas ele estava olhando o final. Eu quero chegar bem no final, pela alegria que lhe estava proposta. E nós também, em nossa carreira, devemos colocar os olhos em quem? Em Jesus. Por isso que nós devemos levar uma caminhada, uma carreira com perseverança, irmãos. A perseverança faz muita diferença na vida do crente. Nós vamos passar por situações que vai exigir da nossa parte sacrifício, renúncia, determinação, a nossa convicção, como eu disse aqui da minha viagem, vai ser colocada à prova muitas vezes. Vai ser colocado à prova, será que é isso que você quer? Será que você vai seguir? Será que você não vai negociar a palavra de Deus? Será que você não vai negociar o plano de Deus? E eu vejo hoje pessoas que se vendem, para, como diz Hebreus capítulo 12, para coisas que às vezes não são nem pecado, mas coisas que nos prendem e nos tornam o quê? Vagarosos. Eu sei que Billy Graham tem uma frase dele, diz assim, o evangelho não é uma corrida de velocidade, mas é de perseverança. Nós não precisamos sair como o Ben Johnson, de uma disparada e no final é tudo errado. Talvez a sua corrida vai ser um pouco lenta, vai ser com dor, com sacrifício, mas você vai chegar na reta final com honra. Você vai reavaliar o seu coração. Epa, eu aprendi, eu vou corrigir a minha vida, eu vou andar correto agora, não vou ser mais um homem mentiroso, não vou ser mais uma mulher mentirosa, eu vou ser uma pessoa fiel a Deus no dízimo, fiel na oferta, vou ser obediente, eu vou honrar meu pai, eu vou honrar minha mãe, a minha liderança, eu vou caminhar em conformidade com a palavra, eu não era casado no papel, eu vou casar, eu vou organizar a minha vida, eu vou me ajeitar porque eu vou terminar a minha carreira bem, até começou errado. Lento, mas depois você falou assim, agora eu vou me ajustar. Agora eu vou me ajustar. E às vezes, irmão, nós somos esticados, somos levados aos limites, as tensões aumentam, a pressão aumenta, e você fala bem assim, mas a minha convicção está sendo colocada à prova, mas eu não vou abrir mão do que Deus tem para a minha vida. Eu não vou abrir mão, eu vou permanecer no caminho, eu vou permanecer na palavra, custe o quanto custar. Podem me tirar tudo, mas não vão tirar a minha fé em Deus. É isso que os mártires fazem. São tensionados, são provados ao extremo para negar Jesus, como foi nos heróis da fé no passado. O cara chegava, o carrasco, matava a esposa do cara, dizia assim, você vai negar Jesus? Não. Pegava, botava agora o punhal no pescoço do filho e falava, você vai negar Jesus? Não, degolava o filho. Pegava o outro mais novo, você vai negar Jesus? Não, degolava o outro. Você não negou pela sua mulher, não negou pelos seus filhos, vou furar os seus olhos agora, você nega Jesus, pode furar, mas eu não vou negar Jesus. A vida é levada ao extremo, mas isso é ser um mártir por a causa de Cristo. É entender que eu tenho uma carreira, Deus tem um plano na minha vida e eu não vou me perder por nada. Eu vou levar até o fim, ainda que seja com dores.
Porque, irmãos, é por falta de perseverança que muitas pessoas, elas iniciam bem, mas depois naufragam na fé. Pessoas, sabe o que foi que Pedro quase naufragou na fé? Pedro viu milagres, andou com Jesus, mas depois ele negou Jesus. Depois de negar Jesus, ele chega para os discípulos e diz, sabe o quê? Em João capítulo 20, ele fala para o discípulo, vamos pescar. No versículo capítulo 21, aliás, vamos pescar. Vamos pescar então. Você quer saber de uma coisa? Esse chamado não vai acontecer, esse negócio não vai dar mais. Vamos pescar, vamos voltar para a nossa vida normal. Até que Jesus aparece para ele. E depois de prover o milagre, dá direção para a pescaria, depois de prover o pão, depois que ele come, que se estabelece, ele faz aquelas 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Porque o que tem que mover você é o amor, Pedro. Se não for o amor, nada subsiste. Não tem regras de pai para filho, não tem regras para casamento, não tem regras que dê certo para conduta, para nada. Regras para a igreja, se você não entender que tudo deve ser por amor por Ele. Não tem regra. Pode falar que tem que botar um roupão, tem que botar assim, tem que botar até aqui, a saiona, assim, mas se a coisa lá dentro não estiver organizada, não. Eu tenho que amá-lo acima de tudo. Se não for assim, não vai dar certo. A questão, amados, é você começar e levar essa corrida do que Deus tem com você até o fim. Ainda que você seja levado aos seus limites mais extremos. Será que você está pronto para isso? Para dizer, eu não abro mão do que Deus tem para a minha vida? Vamos para o segundo vídeo. O que é isso, irmãos? Perseverança. Essa mulher chegou em 37º colocado nessa maratona. Poderia ter parado. E perguntaram, Gabriela, por que você não parou? Ela disse, porque a minha missão aqui foi terminar essa corrida, essa maratona. Mais de 2 horas correndo. Ela teve câimbras nos músculos. Tudo travado. Mas ela disse, eu vou até o fim. Sabe que na história, ela é muito mais famosa do que ganhou a medalha. Chegou em primeiro. Deu milhares de entrevistas, milhares de livros escritos e tudo mais. Ela ainda corre ainda hoje, já uma senhorinha. Não corre tanto quanto a Eliane não, mas corre. Corre ainda. Uma senhorinha já virou técnica correndo, ganhou uma projeção mundial, muito mais do que aquela, ganhou o quê? A medalha. Por quê? Por quê? Porque ela entendeu que ela tinha uma missão, que ela tinha uma corrida, que ela tinha um propósito, e ela precisava terminar com honra. E o que Deus propôs para você é mais glorioso do que isso. Eu sei que o ideal não é você chegar aos pedaços assim, não. Mas entre chegar aos pedaços ou chegar como Ben Johnson chegou, é melhor chegar assim. Porque essa chegou aos pedaços e ainda hoje é honrada. E Ben Johnson chegou sobrando. Mas é uma vergonha. O que Deus propõe para você é uma carreira de honra e de glória. Onde as pessoas vão olhar para você assim, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Não importa o lugar que você estiver inserido na sociedade, é lá que as pessoas vão olhar e dizer, aqui é o homem de Deus, aqui é uma mulher de Deus.
Até errou, sim, errou. Falhou, sim, falhou. Mas teve um dia que essa pessoa decidiu mudar. E quando essa pessoa se voltou para Deus, entendeu o plano, a missão, o propósito, e daquele dia em diante decidiu honrar o Senhor na sua vida, na sua trajetória, o final é glorioso. E eu estou falando de coisas terrenas, mas há algo melhor, há algo mais glorioso, irmãos, porque todos nós um dia chegaremos no final da vida. Todos nós um dia chegaremos no final da linha. Todos nós um dia morreremos. Uns vão morrer na hora certa, no tempo certo. Outros vão morrer cedo, prematuramente. Mas a questão é que se Jesus não voltar, todos nós passaremos pela morte. Todos nós chegaremos um dia diante do Senhor. E a pergunta que Ele vai fazer é: o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com os dons que eu dispensei para você? O que você fez com os recursos que eu coloquei na sua mão? O que você fez com a prosperidade que eu lhe dei? O que você fez com aquilo que eu provi para você? Você só usou para você? Você só fez isso? Foi isso que você fez? Como na parábola de Mateus capítulo 25, dos talentos. Quando ali é uma ilustração perfeita de Jesus sendo comparado com aquele homem que deixa o reino e volta por um tempo, e quando ele volta, ele vai fazer o acerto de contas, e o Senhor também vai ser assim. Vai chegar um dia em que todos nós estaremos diante dele, e aí não é para definir se iremos para o céu ou para o inferno, porque chegaremos diante dele no céu, mas em que condição estaremos lá? E qual é a recompensa que nos aguarda lá? Porque haverá distinção de recompensa. Não é se tratando mais de salvação. Salvo, você já foi. Agora a condição que você vai ter lá como salvo vai ser diferente. E o que vai determinar não é o que você vai fazer no céu, é o que nós fazemos aqui na terra, com o chamado, com a carreira, com os dons, com o ministério, com os talentos, com o recurso, com aquilo que Ele confiou a você, com a posição de influência que Ele lhe deu, com a voz que Ele deu para você na sociedade. É que papel você desenvolveu, o que foi que você fez? Ah, mas eu fiz tanta coisa boa, mas foi a carreira que eu tinha para você? Foi o plano que eu tracei para você? Até hoje você está correndo, que carreira? Você está correndo a sua própria carreira? Ou você tem ciência que você está fazendo a coisa certa que Deus quer que você faça? Porque quando estiver diante dele, irmãos, não vai ter uma segunda chance para dizer: me mande para a terra de novo para que eu possa consertar as coisas. Não vai ter mais jeito. Vamos fechar com esse vídeo. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God, and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750
people, Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.